Olá, Brasil! Aqui é o senador Marcos Duval. Hoje, dia 10 de fevereiro, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Eu tenho uma grave denúncia para passar para vocês referente ao OEA que está no Brasil. Simplesmente é o lobo travestido de cordeiro. Vocês vão entender o porquê. E outra questão, aquele vídeo onde eu estava denunciando as manipulações das eleições junto com a USAID, Tribunal Superior Eleitoral, foi tirado do ar ontem mesmo. Passou de quase 1,5 milhões de visualizações e saiu fora do ar. Tá aí para vocês verem, por uma decisão, por um mandato judicial. Então não acabou censura. Isso foi só um gostinho para vocês caírem no encantamento lobo travestido de cordeiro. Vejam aí as denúncias que eu estou fazendo. Estamos diante de um grave conflito de interesse que ameaça a integridade das instituições internacionais, especificamente a OEA, e o equilíbrio de poder dentro dessa organização. O juiz indicado pelo Brasil, de nome Rodrigo Mudrovich, atual vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é esse conselho que está aqui no Brasil, simplesmente uma figura controversa, com uma trajetória jurídica diretamente ligada, nada mais, nada menos, com quem? O ministro Gilmar Mendes, de quem ele foi advogado em processos muito relevantes, orientando até inclusive no próprio mestrado. Além disso, atuou como professor no Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, para quem não sabe, é de propriedade do ministro Gilmar Mendes. Rodrigo Mudrovich foi eleito juiz na Corte Interamericana de Direitos Humanos em novembro de 2021 e assumiu só no dia 1º de janeiro de 2022. Não tinha acontecido 8 de janeiro. E o mandato são de 6 anos, que se encerra no dia 31 de dezembro, só em 2027. Só que, coincidentemente, no dia 8 de janeiro de 2023, no final daquele ano fatídico, onde a narrativa era golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, as denúncias contra as violações de direitos humanos, pessoas sendo presas indevidamente, sem o devido processo legal e tudo que todos nós já sabemos, simplesmente esse amigo do Gilmar Mendes, que estava na função de juiz, passou para nada mais, nada menos, como vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, essa que está aqui no Brasil. E ele vai ficar nessa posição como vice-presidente até 2027. Então, prestem atenção e tenham cuidado. Isso reflete um movimento estratégico do inimigo, ampliando a sua influência em decisões sensíveis, especialmente no contexto político e jurídico que está acontecendo no Brasil. Então, o atual vice-presidente Mudrovich, amigo pessoal de Gilmar Mendes, se, entre aspas, se destacou recentemente até na defesa de grandes alvos da Operação Lava Jato. Escutem, Operação Lava Jato, como exemplo, ele defendeu o empresário Eike Batista. E também representou um outro caso polêmico, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja, em processos relacionados ao marco temporal para a demarcação, né, das terras indígenas. A AproSoja, a maior organização de agricultores de soja, atua como um amicus curiae, acho que em latim significa amigo da corte, termo que significa a pessoa que auxilia o tribunal com informações relevantes e estratégicas para a tomada de decisões, nesse caso, do marco temporal. Então utiliza a sua influência para subsidiar decisões judiciais que afetam diretamente os interesses do agronegócio. Não é só isso. Foi revelado que o ministro Gilmar Mendes também é sócio da GMF Agropecuária, uma empresa
familiar da sua família, que tem como a sua atividade principal o cultivo de soja, conforme está registrado na Receita Federal. Essa conexão direta entre ministro e o vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Rodrigo Modrovic, e os interesses do agronegócio não só compromete a confiança pública, mas também levanta uma série de dúvidas sobre a imparcialidade nas decisões judiciais que impactam milhares de vidas, especialmente na nossa comunidade indígena. Mas vamos avançar. Só para vocês terem uma ideia, o marco temporal, o presidente Lula, acatando a decisão do STF, é que o marco temporal, o STF julgou como inconstitucional. E o presidente Lula acatou a decisão do STF e vetou integralmente o projeto que tramitou lá no Congresso Nacional. No entanto, posteriormente, graças ao Congresso, representante do povo, derrubou o veto presidencial e promulgou a lei, que é a Lei 14.701 de 2023. Instituindo então o marco temporal como norma válida, desafiando a decisão do STF. Bom, essa reviravolta do cenário político demonstra claramente a complexidade da questão, mas também a falta de consenso entre os poderes e o impacto direto sobre a comunidade indígena e do agronegócio. Bora destacar outro ponto de alta gravidade do atual momento no Brasil, onde a sociedade brasileira está sendo iludida com as falsas promessas de que a OEA está no Brasil para investigar os atos contra violações de direitos humanos, crimes contra a humanidade, perseguições políticas, a censura, como eu, podem estar sendo colocados em uma posição vulnerável a apresentar denúncias à OEA. Está em reuniões onde vai ser apresentado documentos estratégicos, documentos que ainda não foram apresentados, e eles vão usar para se blindar e para blindar o STF. Simplesmente é evidente o conflito de interesse. Esse movimento ocorre sem o apoio dos Estados Unidos. Entendam, o Trump, o Elon Musk, Marco Rubio não estão envolvidos com a OEA, se afastaram da OEA, deixaram de mandar recursos para a OEA. Então, os Estados Unidos estão se lixando para a OEA. E quem está ocupando esse vácuo de conduzir a OEA para o que quer? O STF. Então, gente, estamos testemunhando a consolidação de um outro sistema de proteção e influência dentro da própria estrutura de justiça e do órgão internacional, OEA. Eu sempre fui muito transparente, sincero com todos vocês e alerto aqui aos patriotas conservadores que tiveram seus direitos violados e todos os crimes contra a humanidade, violação de direitos humanos, censura, etc., prisão, perseguição política e tal. Vocês estarão se encontrando com um inimigo. Tomem cuidado, porque vocês podem apresentar, como eu disse, documentos, assuntos estratégicos, exatamente para uma instituição que hoje está sob a administração política do STF, não mais pelo governo americano. Portanto, não os vejo como aliados, muito pelo contrário. Infelizmente, é uma notícia ruim, mas num momento como esse, temos que ser cautelosos, estratégicos, para não cair na garra dos inimigos. Essa movimentação do ministro Alexandre de Moraes de reverter algumas contas, porque eu fui censurado ontem, enquanto contas estavam sendo devolvidas, eu tive um vídeo censurado da denúncia das eleições. Então não caiam na armadilha. É um movimento estratégico de contra-ataque do inimigo para seduzir vocês, para vocês entregarem documentos, todos que vocês têm, e ficarem a informação com a OEA e com o STF. Simplesmente isso. Vocês estão em direção à garra do inimigo. Aqui quem fala é o senador Marcos Duval.